Salve, salve, galera! Tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda aqui a essa aula sobre geometria analítica. A gente vai dividir geometria analítica em três partes. Estudo do ponto, ou, como eu preferi colocar aqui, conceitos básicos da geometria analítica. Uma parte 2, que vai ser a parte de estudo da reta, e uma terceira parte, que é o estudo da circunferência. Vamos nessa? Repara só. Primeiro de tudo, o que é geometria analítica? A geometria analítica, se eu pudesse dar um conceito mais palpável para a gente, eu diria o seguinte: é pegar a geometria plana e colocar num plano cartesiano. Ao invés de trabalhar com as medidas dos lados e dos ângulos necessariamente, você vai trabalhar com as coordenadas cartesianas que representam vértices ou pontos das figuras geométricas. Repara só, para isso, então, a primeira coisa que você precisa é saber as propriedades do plano cartesiano. Então, eu vou começar com as propriedades do plano cartesiano. Olha só, o plano cartesiano, beleza? Nós sabemos que todo ponto do plano é dado por um par de coordenadas cartesianas, chamado de par ordenado. Ou seja, todo ponto é dado por um x e um y. Perceba que nesse caso, esse ponto ele tem x positivo e y também positivo. O que significa dizer que todo ponto localizado no primeiro quadrante tem ambas as coordenadas positivas. Um ponto do segundo quadrante vai ter x negativo e y positivo. Beleza? Então, no segundo quadrante, x negativo e y positivo. No terceiro quadrante, nós temos ambas as coordenadas negativas, enquanto que no quarto quadrante nós temos x positivo e y negativo. Então, essa é a configuração dos quatro quadrantes do plano cartesiano. Lembrando que olha onde os eixos coordenados se intersectam. Chamaríamos esse ponto de origem, e a origem é dada por x igual a 0, y igual a 0, ou seja, o par ordenado 0, 0. Olha lá para cima. O eixo y é chamado de eixo das ordenadas, e que tem como característica ser o eixo que possui todos os pontos do plano que tem x iguais a 0, e no eixo x, ou seja, eixo das abscissas, todos os y são iguais a 0. Então, isso aqui é o beabá sobre plano cartesiano. Lembrando, hein, gente, qualquer coisa, volta e assiste de novo. Tranquilo? Bom, aí eu preciso te lembrar também, só por desencargo de consciência, o que é a primeira e o que é a segunda bissetriz. A primeira bissetriz é uma reta que tem como propriedade ser a representação de todos os pontos do plano cartesiano, que tem abscissas e ordenadas iguais. Em outras palavras, é a reta y igual a x. Então, a primeira bissetriz, também chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela corta os quadrantes de número 1 e 3, ela corta os quadrantes ímpares, ela é a reta de equação y igual a x, ou seja, ela é o conjunto de todos os pontos do plano que tem x e y que iguais. Beleza? Então, quando se falar em primeira bissetriz, sempre é a reta y igual a x, a reta que passa pela origem, a reta que é crescente e que tem como característica cortar os quadrantes 1 e 3. Lembrando que aquela notação ali de divisão de ângulos iguais, bissetriz. E a segunda bissetriz é a bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, ela corta os quadrantes 2 e 4, também dividindo o ângulo ao meio, e ela é a reta que representa todos os pontos do plano que tem x e y opostos, ou seja, é definida pela equação y igual a menos x. Beleza? Então, primeira bissetriz e segunda bissetriz são dois conceitos que às vezes aparecem nas questões, é importante a gente saber. Bom, basicamente, nessa parte inicial, nesses conceitos básicos da geometria analítica, ou estudo do ponto, ou geometria analítica parte 1, a gente precisa lembrar 5 tópicos. Ponto médio de um segmento, distância entre dois pontos, baricentro de um triângulo, área de um triângulo e condição de alinhamento entre pontos. Vamos começar com ponto médio. É aquela história, repara só. Para você entender o que é ponto médio aqui na geometria analítica, você precisa da geometria plana trazer o conceito do que é ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio de um segmento? É o ponto do segmento
que divide esse segmento em duas partes congruentes, ou seja, em duas partes de medidas iguais. Isso é a geometria plana. Agora, vamos ver o que a geometria analítica traz para a gente? Olha só, plano cartesiano. Vou traçar um ponto A, que como é um ponto do plano, tem que ser dado por um par ordenado, ou seja, ele tem um x e um y, chamá-los E de xa, ya, mesóclise, gostou? Vou botar aqui um ponto B, também dado por um par ordenado, xb, yb. Liguei os pontos A e B, gerei o segmento de reta B. O que é ponto médio? Olha para lá, é um ponto que pertence ao segmento e que divide esse segmento em duas partes congruentes. Olha para lá. Ou seja, a distância de A para M é igual à distância de M para B. M, que é o ponto médio do segmento, ele também é dado por um par de coordenadas, xm, ym. O que a geometria quer? A geometria ela quer que você determine que relação existe entre o x de M, o x de A e o x de B. Minha galera, pense comigo. Se M é um ponto que está exatamente na metade da distância de A para B, onde é que o x do ponto M estará entre xa e xb? Na metade. E onde é que ym estará entre ya e yb? Na metade. E se xm e ym estão exatamente na metade do caminho entre xa e xb e entre ya e yb, olha ali, significa dizer que as coordenadas do ponto médio são dadas pelas médias aritméticas das coordenadas dos extremos. Traduzindo, olha lá, xm é xa mais xb sobre 2, ym é ya mais yb sobre 2. Simples assim. Ou seja, se o x de A for 1 e o x de B for 3, como é que você faz o x de M? 1 mais 3 sobre 2. A média aritmética. Acabou. Só isso. Isso já caiu no Enem, Rodrigo? Sim. E é bem simples. Agora, eu só te peço um cuidado pelo seguinte. Quando uma questão falar sobre ponto médio, tome cuidado se a questão está lhe dando os extremos para lhe pedir o médio, ou se o cara está te dando o médio e um extremo para lhe pedir o outro. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, xm igual a 2 e xb igual a, sei lá, k, imagine aqui, igual a k. Eu posso fazer isso, não posso? Eu posso, ao invés de lhe dar os x dos extremos para lhe pedir o ponto médio, eu poderia lhe dar o ponto médio e um dos extremos para lhe pedir outro. Só tome cuidado, porque se for uma questão dessa natureza, vai ter algum distrator entre as alternativas. Beleza? E aí uma coisa que vocês vão perceber nessa aula é o seguinte. Geometria analítica é um assunto que, em geral, em média, você vai ter duas questões na prova do Enem. Né? Se você pegar de 2009 para cá, não são tantas questões assim. Então, eu vou basear a nossa aula em resolver questões de outros processos para que você fique com mais questões do Enem para resolver depois. Beleza? Porque se eu ficar resolvendo as questões do Enem durante as aulas, vocês vão ficar com um universo muito pequeno de questões do Enem para resolver. Então, eu vou basear a nossa aula em resolver questões de outros processos seletivos. Então, repara só. A primeira questão que eu queria é o seguinte. FUVEST. Qualquer coisa, para o vídeo e tenta resolver. O cara diz o seguinte. Um lado de um paralelogramo tem extremidades dos pontos A menos 3, 5 e B, 1, 7. Sabendo que M, 1, 1 é o ponto médio das diagonais, os outros vértices são os pontos. Bom, primeiro, aí é uma opção minha, tá? Minha. Eu não gosto de resolver questões de geometria analítica traçando o plano cartesiano, porque eu acho que dessa forma a gente perde muito tempo. Eu prefiro traçar a figura, aplicar a fórmula e já foi. A não ser que eu perceba que a simples aplicação da fórmula não resolve a questão, ou seja, uma questão mais complexa. Aí o plano cartesiano eu traço, porque pode ser que visualizando o plano cartesiano eu consiga enxergar alguma coisa que eu não tinha enxergado sem ele. Agora, vocês vão ver aqui, todas as questões que eu vou resolver sem traçar o plano cartesiano. Porque, na minha opinião, traçar o plano cartesiano significa investir tempo. E eu acho que tempo não é nem uma coisa que você não tem para ficar investindo de qualquer forma.
Quer ver? Bora lá? Se liga. O cara me falou de paralelograma e tem que saber da geometria plana que é paralelograma. Ele me disse que um dos lados tem extremidades nos pontos A e B. Ele não me disse onde estão esses lados ou esses vértices, eu vou colocar aqui. Aí deixa eu pausar. Se liga. Se eu tivesse feito um plano cartesiano, beleza? Se eu tivesse feito um plano cartesiano, perceba que esse segmento AB ele seria um absurdo. Uma vez que eu tenho dois pontos com y diferentes e que estariam sobre uma horizontal. Isso é um absurdo. Só que foi o que eu te falei, ó. Eu não traço o plano cartesiano. Para mim, pouco importa o plano cartesiano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou traçar os outros dois pontos que ele quer calcular, as coordenadas dos outros dois vértices. E aí ele me disse no texto, qualquer coisa você volta, tá? Ele disse que as diagonais, o ponto médio das diagonais tem coordenadas 1, 1. Então, olha só, eu botei a B ali porque eu quis. Eu poderia ter colocado A e B de outra forma, eu coloquei ali porque eu quis. Ele quer que eu determine as coordenadas dos outros dois pontos, então eu coloquei ali C e D, chamei as coordenadas de C de XY e as coordenadas de D de AB, e ele disse que o ponto médio das diagonais tem coordenadas 1, 1. Aí você vai ter que lembrar o seguinte, lá da geometria plana, ó. Sempre que você tem um paralelogramo, as diagonais se encontram exatamente no ponto médio. Ou seja, o ponto de encontro das diagonais é o ponto médio delas duas. Ou seja, olha para o segmento AC. M está dividindo AC em duas partes iguais, ou seja, M é o ponto médio do segmento AC. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro calcular as coordenadas de C, depois a gente calcula as coordenadas de D, tá? Então, repare, olhe só para A, M e C. M é o ponto médio de AC. Bora aplicar a fórmula de ponto médio? O X de M é o X de A mais o X de C dividido por 2, ou seja, é a média aritmética dos extremos. Ele me deu o X de A e o X de C. Não tem? Ou melhor, ele me deu o X de A e o X de M. Ele quer calcular o X de C. Então, bora substituir? Olha lá. X de M é 1. X de A é menos 3. E o X do ponto C é o que ele quer que a gente calcule. Aqui é fazer conta. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 2. E esse menos 3 vai passar como mais 3. 2 mais 3 é 5. Eu já sei que o X do ponto C vale 5. Bom, do mesmo jeito, YN é YA mais YC sobre 2. Substitui YN por 1, substitui YA por 5 e o Y de C pelo próprio Y. Aí é fazer conta de novo. Jogo 2 que está dividindo, multiplicando, e jogo 5 que está somando e subtraindo. Você vai ter que esse Y vale menos 3, logo as coordenadas do ponto C valem 5 e menos 3. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar o slide só para você ver o seguinte. Olha para cá. Ó, não se esqueça, olha para lá. O ponto C tem coordenadas 5 e menos 3. Com licença. Se o ponto C tem coordenadas 5 e menos 3, já não pode ser a letra A, já não pode ser a letra B e já não pode ser a letra E. As únicas alternativas que trazem coordenadas 5 e menos 3 para um dos pontos, ou é a letra C ou é a letra D. Olhe para o ponto que está faltando eu calcular e percebam o seguinte. O Y do outro ponto, para as duas alternativas que sobraram, ambos valem menos 5. Conclusão, de nada adiantará eu calcular o Y do ponto que está faltando. Eu só preciso calcular o X. Se o X der 2, a resposta é C. Se o X der 1, a resposta é D de dado. Beleza? Então isso é jogar com as alternativas. Ok? Massa? Não se esqueça, qualquer coisa você volta e assiste novamente. Esse é o grande lance. É o grande barato de ter uma aula gravada, uma videoaula. Beleza? Então, ó, paramos aqui. Estávamos aqui, beleza? Só falta eu calcular agora o X do ponto D. Galera, olha lá para M. Agora eu só quero que você olhe para D, M e B. Se M é o ponto médio de DB, ó, M é o ponto médio de DB, como é que eu posso aplicar a fórmula? X de M é X de B mais X de D dividido por 2. Substituição de valores. X de M é 1, X de B é 1 e o X de D de dado eu chamei de A, ó, galera. Apliquei a fórmula, agora é conta. O 2 que está dividindo vai multiplicando.
O 1 que está somando vai subtraindo, vai dar 1. Ou seja, o x do ponto D de dado é 1. Eu só tinha ficado entre duas alternativas, lembram? Ou seja, a resposta é a letra D. Beleza? Então, a questão de ponto médio, tenho certeza que já caiu no Enem questão de ponto médio e questão mais simples do que essa. Ou seja, se você sabe resolver essa, você vai saber resolver as que vocês vão encontrar no material do Enem. Beleza? Bom, segundo tópico, distância entre dois pontos, eu utilizo a mesma figura. A diferença é que agora eu não quero calcular coordenadas do ponto médio. Eu agora quero calcular a distância do ponto A ao ponto B. Bom, para isso, olha o que eu vou fazer. Olha para lá. Eu vou ligar YAXB. Beleza? Vai dar ali um ângulo de 90 graus. Fechei um triângulo retângulo. Eu queria que você pausasse o vídeo depois do que eu vou falar. Viu? Eu vou falar assim, pausa o vídeo. Os catetos, olha para os catetos desse triângulo. Eu queria que você desse uma pausada no vídeo e escrevesse os catetos desse triângulo em função de XA, XB, YA, YB. Pausa o vídeo. Galera, como é que eu vou representar esse cateto aqui, ó? XB menos XA. E o outro cateto de YB menos YA. Vê se vocês concordam. Se você não gosta muito da parte algébrica, coloca número que você vai sacar na hora, quer ver? Se XA vale 1 e XB vale 3, quanto é que vale esse cateto? 2, né, velho? Essa distância aqui seria 2, que é 3 menos 1. Tranquilo? Beleza? E olha para o triângulo retângulo, que a hipotenusa desse triângulo retângulo é justamente a distância entre os pontos A e B. Em outras palavras, você sabe de onde é que surge a fórmula de distância entre dois pontos? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados catetos. Acabou. É isso aí que é a fórmula de distância entre dois pontos. Aí a gente fala assim, não, eu já estudei esse assunto, você quer me enganar? Tem um negócio de uma raiz enorme. Ah, é? Então você quer pegar esse quadrado que está na distância e jogar com uma raiz. Jogue. Não tem problema. Ah, não gostei não. Então deixa como tal. Não tem problema. Beleza? Galera, a fórmula de distância entre dois pontos nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras. Agora que fique claro, porque tem muita gente que confunde isso. Eu não estou te dizendo que você só pode aplicar essa fórmula quando for um triângulo retângulo. Essa fórmula ela serve para calcular a distância entre dois pontos. O que eu estou mostrando nesse slide é que esta fórmula ela é demonstrada, ela é provada a partir da aplicação do Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, assim, a fórmula é distância ao quadrado é xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Ou, se você preferir, perceba que da última para a primeira linha eu fiz uma mudança. Eu troquei a posição de xb com xa. Ó. Lá embaixo eu botei xa menos xb e ya menos yb. Por quê? Porque tanto faz. Mano. Tanto faz. Se você depois quiser fazer um teste, pegue dois números diferentes, subtrai os dois. Depois mude a posição dos números e subtrai de novo. Você vai perceber que a diferença é só o sinal. Por exemplo, 3 menos 1 é 2. 1 menos 3 é menos 2. Como está elevado ao quadrado, tanto faz. Eu não sei se você lembra, e aí os professores e professoras de física adoram isso, né? XA menos XB, a galera gosta de chamar de delta X. E YA menos YB, a galera chama de delta Y. É por isso que vários professores e professoras dizem que distância ao quadrado é delta X ao quadrado mais delta Y ao quadrado. Eu acho que aplicando a fórmula fica bem tranquilo. Quer ver? Repara só. Pausa o vídeo e tenta fazer. Ele diz o seguinte. O ponto A de coordenadas Azinho e 4 é equidistante dos pontos B13 e C32. Então, é um ponto pertencente ao eixo das ordenadas, ao eixo das abscissas, ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro quadrante. Só um comentário. Perceba que eu sei que o y de A vale 4. O y de A é positivo. Eu já consigo eliminar duas alternativas. Esse ponto não pode pertencer ao eixo das abscissas, porque um ponto que pertence ao eixo das abscissas tem y igual a 0, e esse y não é 0, é 4. E também não pode ser um ponto do terceiro quadrante, galera. Sabe por quê? Um ponto do terceiro quadrante tem y negativo.
e o y do ponto A é positivo. Então, eu já consigo eliminar essas alternativas. Agora, meu maior objetivo com essa questão é te lembrar o seguinte. Equidistante, obviamente, que significa mesma distância. Em outras palavras, o cara está dizendo que a distância do ponto A ao ponto B é igual à distância do ponto A ao ponto C. Quando muita gente olha para essa questão, a galera fala assim, rapaz, então quer dizer que a distância de A até B é igual à distância de A até C. Então, A é o ponto médio do segmento BC. Não. Rodrigo, peraí. O ponto médio de um segmento, ele tem a mesma distância em relação aos dois extremos do segmento. Concordo. Só que a recíproca não é verdadeira. Ou seja, se um ponto é ponto médio de um segmento, ele tem a mesma distância em relação aos extremos. Agora, para que um ponto seja equidistante de outros dois, ele não precisa ser o ponto médio. Ele pode ser, por exemplo, sabe o quê? O vértice de um triângulo isósceles. Pensei comigo. E nesse caso, eu provo para você aqui verbalmente que A não pode ser o ponto médio. Sabe por quê? Se A fosse o ponto médio de BC, o y de A, que é 4, teria que ser a média entre os y de B e C. Só que o y de B vale 3, o y de C vale 2. 3 mais 2, 5, dividido por 2 dá 2,5, não dá 4. Eu já sei que não é ponto médio. Então, cuidado, hein? Não é porque um ponto é equidistante de outros dois que ele tem que ser o ponto médio. Beleza? Vou fazer a questão com vocês, ó. Repare. A ideia é essa, ó, galera. Se A é equidistante de B e de C, significa que a distância de A até C é igual à distância de A até B. É isso que significa. Ó, as distâncias são iguais. Beleza? Agora, para eu não ter que colocar a raiz quadrada nos dois membros, vê se você concorda comigo. Se as distâncias são iguais, os seus quadrados também são iguais. Ou seja, se distância de A até B é igual à distância de A até C, o quadrado da distância de A até B também tem que ser igual ao quadrado da distância de A até C. E por que eu vou levar o quadrado? Para evitar de aparecerem as raízes. Porque agora é só aplicar a fórmula. Ó, xa menos xb quadrado mais ya menos yb quadrado é igual a xa menos xc quadrado mais ya menos yc quadrado. Eu sei que a estrutura fica grande, mas não fica com medo. Beleza? É a aplicação daquela fórmula que a gente acabou de ver. Percebam que se eu não tivesse colocado aos quadrados, olha aí para o slide, por favor. Eu teria que colocar aqui, ó, raiz quadrada, blá, 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 e raiz quadrada, blá, 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 blá. Por que eu fiz logo de elevar ao quadrado? Porque eu evito a necessidade de colocar essas raízes, né, turma? Aí agora a substituição de valores, ó, substitui pelos valores que a questão deu. Só não vá vacilar, porque A menos 1 ao quadrado não é A ao quadrado menos 1 ao quadrado, isso é um produto notável, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, etc. Bom, se você aplicar todas essas relações e resolver, você vai achar que A vale 11 quartos. Aí pense comigo, como A é positivo, já que é 11 quartos, A é positivo, e o 4 também é positivo, né? Obviamente, eu tenho um ponto que tem x positivo e y positivo. Um ponto que tem x positivo e y positivo é um ponto do primeiro quadrante. E o primeiro quadrante estava na letra C. Primeiro quadrante é a letra C. Beleza? Quer dar uma olhadinha aqui para ver se é letra C mesmo? Bora lá, para não ficar um gabarito errado. Letra C, primeiro quadrante. Beleza? Então, a resposta dessa questão, letra C. Qualquer coisa, você pausa e volta. Beleza? Tranquilo? Uma outra questãozinha, que aí você percebe que, de fato, para geometria analítica, você precisa da geometria plana. Olha só. Os vértices do triângulo ABC são A26, B42 e C64. Ele quer saber a medida da mediana ainda. Pausa o vídeo e tenta resolver. Galera, aí você vai ter que lembrar o seguinte. Lá na geometria plana,
O que é mediana de um triângulo? É o segmento que parte do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Se não souber o que é mediana de um triângulo, não tem como resolver a questão. Então foi o que eu comecei falando para vocês, né? Você precisa saber propriedades da geometria plana e precisa saber propriedades de plano cartesiano, porque a geometria analítica é justamente essa junção. Bom, repare, eu vou ter que traçar um triângulo. Se a mediana é AM, ela vai partir do vértice A e vai chegar no ponto médio do lado oposto. Eu vou fazer o seguinte, como eu acho que fica mais agradável, eu acho que a galera está mais acostumada a ver a mediana saindo do vértice de cima. Então, eu vou colocar o ponto A lá em cima. Só porque eu quero, ó, A lá em cima e já foi. Percebam de novo, terceira questão que eu estou resolvendo, e eu não estou fazendo o plano cartesiano. Beleza? Eu não faço o plano cartesiano, porque, na minha opinião, você perde tempo com isso. Galera, mediana vai sair de lá de A e vai ter que tocar no ponto médio de BC. Ou seja, a medida, o comprimento dessa mediana é a distância do ponto A ao ponto M. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é determinar as coordenadas de M, que é muito fácil, a gente já viu, né? Se M é o ponto médio de BC, como é que você vai achar o x de M? X de B, que é 4, mais x de C, que é 6, dividido por 2. 4 mais 6, 10 sobre 2, 5. E o y de M vai ser 2, que é o y de B, mais 4, 6, dividido por 2, ou seja, M tem coordenadas 5 e 3. Galera, a medida da mediana AM é a distância do ponto A ao ponto M. Aplica a fórmula. Distância ao quadrado é ΔX quadrado mais ΔY quadrado. Substitui os valores. X de A é 2, X de M é 5, Y de A é 6 e o Y de M é 3. Bom, 2 menos 5 é menos 3, ao quadrado vai dar 9. 6 menos 3 é 3, que ao quadrado vai dar 9. Essa distância ao quadrado é 18, raiz de 18. Aí você vai fatorar, vai achar 3 raiz de 2 unidades de comprimento. Se não me engano, letra B de bola. Bora ver? Se não me engano, letra B. Vou voltar aqui, com licença. Acertei, vou passar, hein? Letra B de bola. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Qualquer coisa, você pausa, volta, etc. Valeu? Bom, para o Enem, o que mais cai em estudo do ponto nessa primeira parte é isso que a gente acabou de ver. Ponto médio e distância entre dois pontos. Mas, para blindar vocês de qualquer possibilidade, vamos nessa. Baricentro de um triângulo. Repara só. Peguei 3 pontos A, B e C e coloquei aqui como sendo os vértices de um triângulo ABC. Baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Ou seja, lá da geometria plana, você tem que lembrar que é aquele ponto centro de gravidade, o centro de massa, o ponto de equilíbrio do triângulo. Bom, então repare, para gerar o baricentro, você teria que traçar as 3 medianas e a interseção dessas medianas seria o baricentro. Eu vou representar por G de gravidade, tá? Olha lá, ali está o baricentro. Sempre é um ponto interno. Para não ter que demonstrar fórmula, deixa eu ver se eu consigo conduzir vocês para entender o processo. Baricentro tem a ver com mediana. E mediana tem a ver com ponto médio. O ponto médio está entre 2 extremos. E como é que eu faço para calcular as coordenadas do ponto médio? Eu calculo a média aritmética desses 2 extremos. O baricentro é um ponto que está entre 3 extremos. Como é que eu vou calcular as coordenadas do baricentro? Eu vou tirar a média aritmética entre as coordenadas dos 3 extremos. Em resumo, o x do baricentro é xa mais xb mais xc sobre 3. E o y do baricentro é ya mais yb mais yc sobre 3. Ou seja, as coordenadas do baricentro de um triângulo são calculadas pelas médias aritméticas das coordenadas dos 3 vértices do triângulo. Beleza? E lembrando ali, ó, uma observaçãozinha. O baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Beleza? Só para você ter uma ideia, vou pedir aqui uma licencinha. Imagine que esse exemplo aqui anterior, ele quisesse, por exemplo, as coordenadas do baricentro desse triângulo. Como é que você achar o x do baricentro? Ó, 2 mais 4 mais 6 sobre 3.
Como é que você achar o y do baricentro? 6 mais 2 mais 4 sobre 3. É só isso. Tira a média aritmética das coordenadas dos extremos. Se você quiser depois pausar e fazer esse cálculo, você vai perceber que y e x do baricentro, ambos vão dar igual a 4 nesse caso. Porque foi uma coincidência, tá? Não é porque o baricentro tem que ter x e y iguais, não. É porque nesse caso vai ser uma coincidência. O x do baricentro vai dar 4 e o y também. Beleza? Então, baricentro de um triângulo, como é que você calcula? Pela média aritmética das coordenadas dos 3 vértices do triângulo. Então, eu disse para vocês que eram 5 tópicos. Ponto médio, distância entre 2 pontos, baricentro de um triângulo, área de triângulo e condição de alinhamento. Só faltam agora 2 tópicos. Beleza? Vamos nessa. Área de um triângulo, vou botar a mesma figura. E aí, galera, infelizmente, vai aparecer uma fórmula super chata que você vai ter que decorar. Já caiu no Enem para calcular a área de um triângulo usando essa fórmula? Não. Mas, infelizmente, olhe para lá que eu vou ter que lhe mostrar. Bora lá. Primeiro, calma, vou te ajudar. Um meio, porque a área de triângulo, você lembra lá da geometria plana, é base vezes altura sobre 2. Esse sobre 2 está ali no meio. Aí eu coloquei um módulo, porque a área não pode ser negativa, então eu coloquei módulo para garantir que esse número não vai ser negativo. E aí eu peguei as coordenadas dos vértices e coloquei em colunas. Olha lá. Na primeira coluna eu botei XA, YA. Na segunda coluna eu botei XB, YB. Na terceira coluna eu coloquei XC, YC. E repeti na última coluna a primeira. Não é obrigatório você colocar nessa ordem A, B, C. Não. Você poderia começar com XB, YB. Agora, se você começasse com XB, YB, a última coluna teria que ser XB, YB. Você tem que repetir na última a mesma coluna que você começou. Aí, olha o que é. Se você já estudou um assuntinho chamado determinantes, matrizes determinantes, você vai lembrar de algo parecido. Olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer XA vezes YB, somar com XB vezes YC, somar com XC vezes YA. Vai dar um número. XA vezes YB mais XB vezes YC mais XC vezes YA. Aí vai dar um número. Aí você vai fazer agora a volta. Olha para lá. XA vezes YC mais XC vezes YB mais XB vezes YA. E vai dar um outro número. Você vai pegar o número gerado no primeiro, menos o número gerado no segundo, tira o módulo e multiplica por 1 meio. Que eu juro para você que se eu estivesse assistindo essa aula, a aula que eu estou dando para você, e se eu nunca tivesse visto isso, ou se já faz muito tempo que eu não vejo isso, eu não ia entender o que eu estou falando. Só que a única coisa que eu posso falar é o seguinte, eu tenho que passar o slide e fazer um exemplo para você enxergar o que eu estou falando. Porque é muito algébrico, é muito abstrato. Na verdade, isso é uma regra chamada de regra do agrimensor. Na verdade, matemáticos perceberam que a gente poderia sintetizar, acreditem, sintetizar o cálculo da área de um triângulo utilizando essa ferramenta. Acredite que se eu quisesse fazer no plano cartesiano operações entre áreas, demoraria muito mais tempo. Agora é desagradável. Eu vou repetir. Olha só. Você vai pegar 1 meio, porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, do módulo, porque a área não pode ser negativa, e aí você vai colocar as coordenadas dos vértices em colunas, sendo que a quarta coluna, a última coluna, é uma repetição da primeira. Eu coloquei XA, YA, XB, YB, XC, YC, só para manter uma ordem alfabética. Você poderia fazer de outra forma, desde que a primeira coluna seja repetida lá na última. Aí o que você vai fazer? XA vezes YB mais XB vezes YC mais XC vezes YA. Isso vai dar um número. Segura esse número. Depois você vai fazer a volta. XA vezes YC mais XC vezes YB mais XB vezes YA. Vai dar um outro número. Pega o número gerado nas flechas azuis, subtrai do número gerado nas flechas vermelhas. Tira módulo e multiplica por 1 meio, divide por 2. Para não ficar tão abstrato, vamos pegar esse mesmo triângulo da questão anterior e fazer área do triângulo. Olha lá. Aí se ligue, 1 meio de, ó para cá, XA, YA, XB, YB, XC, YC e repetir XA, YA. Eu simplesmente estou substituindo cada letrinha lá pelo valor numérico que está na questão. Aí se ligue. 2 vezes 2, 4. Mais 4 vezes 4, 16.
mais 6 vezes 6, 36. Beleza? Volta agora. 2 vezes 4, que é 8. Mais 6 vezes 2, que é 12. Mais 4 vezes 6, que é 24. Aí o que eu falei para vocês? Pega o primeiro número, que nesse caso, se você fizer 4 mais 16 mais 36, vai dar 56. Subtrai do segundo número, que nesse caso é 8 mais 12 mais 24, que vai dar 44. 56 menos 44 dá 12. O módulo de 12 é 12. 12 dividido por 2 dá 6 unidades de área. E essa é a aplicação daquela regra do agrimensor, a fórmula para se calcular a área de um triângulo em geometria analítica. Agora, eu vou falar aqui uma coisa. Essa não é a fórmula, ela é uma das. Você quer uma sugestão? Essa é a forma mais simples de se calcular a área de um triângulo em geometria analítica. Beleza? Essa é a forma mais simples de se calcular a área de um triângulo em geometria analítica. E se você quiser ir além, olha ali para a tela. Se fosse um quadrilátero, você sabe o que eu faria? Aplicaria essa fórmula para calcular a área do triângulo 1, depois pegaria os vértices desse quarto ponto, calcularia pela mesma fórmula a área do triângulo 2 e somaria essas duas áreas. Não se preocupe em calcular, em ficar memorizando outras regras, não. Pega tudo e decompõe em triângulo e aí você vai fazendo somas de áreas. Beleza? Já caiu isso no Enem? Não. Beleza? Agora, eu preciso te brindar. Se cair essa fórmula, a gente calcula a área de triângulo. Repara essa questão. Um triângulo ABC tem como vértices os pontos A, 5, 3, B, 4, 2 e C, 2K. A área do triângulo ABC mede 8 unidades de área. Se C pertence ao quarto quadrante, o valor de K é... Bom, aquele de jogar com as alternativas. C está no quarto quadrante. Ó, eu quero saber o valor de K. Turma, K é o Y do ponto C. Se está no quarto quadrante, o Y tem que ser negativo. Então, o valor de K é um valor negativo. Beleza? Analisa o que eu estou te falando. C está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o Y é negativo. Então, eu já sei que aquele K é negativo. Já não pode ser a letra E, porque é um valor positivo. E não podem ser nem as letras A e nem a letra C. E aí você pode achar estranho. Oh, mas ali tem também um valor negativo. Oh, mas ele fala 12 e menos 12. Menos 16 e 16. E o I é uma conjunção que dá a ideia de simultaneidade. Então, se você me diz que K pode ser 12 e menos 12, você está dizendo que um ponto do quarto quadrante pode ter um Y positivo e também pode ter um Y negativo. E isso é impossível. O conectivo que poderia estar ali para eu não eliminar a alternativa seria ou 12 ou menos 12. Quando você coloca 12 e menos 12, você já sabe que isso aí tem que ser simultâneo. E eu não posso ter Y positivo no quarto quadrante. Depois, qualquer coisa, você volta e tenta analisar. É uma questão que eu vou ter que aplicar a mesma fórmula. A diferença é que agora eu te dei a área e eu quero o valor de uma incógnita, que é uma das coordenadas. É só substituir, olha para lá. 8, que é a área, vai ser um meio. XA, YA, XB, YB, XC, YC, XA, YA. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora a incógnita está dentro do módulo. Então, como é que vai ficar? Se ligue, esse 2 eu já passo multiplicando, vai dar 16. Aí vai ficar 10 mais 4K mais 6, 5K mais 4 mais 12. Então, olha para lá. Exatamente o que eu acabei de fazer. Você vai resolver o que está ali dentro do módulo. Quando você fizer isso, e aí é que vem um esparro, velho. Módulo de menos K igual a 16. Bom, lembrando que módulo não é um tópico que o Enem cobra, tá? Então, se aparecer algum desconforto agora, é porque a gente não viu isso, porque o Enem não cobra, tá? Mas se liga. Aqui é que vem o distrator, porque a galera bota módulo de menos K igual a 16. O que a galera lembra logo é que módulo não pode ser negativo. Aí o cara fala, ah, velho, então tira o módulo, vai ficar K igual a 16. Marca a letra E e se lembra. E se dá mal. Sabe por quê, velho? Ó, se o módulo de uma coisa é igual a 16, esta coisa pode assumir dois valores. Ou essa coisa é 16, ou essa coisa é menos 16. Vou pedir aqui para você olhar para o canto superior esquerdo. Se o módulo de um número x é igual a 3, pense aí comigo.
Se o módulo de um número x é igual a 3, eu lhe pergunto, quais são os possíveis valores desse x? X é igual a 3 ou x é igual a menos 3. X igual a 3 ou x é igual a menos 3. O nome disso aí, galera, é equação modular. E se você gosta de memorizar procedimentos, a galera meio que decora assim, ó. Em geral, como é que se resolve uma equação modular? Tira o módulo e iguala o que está dentro do módulo ao número que está no segundo membro ou ao oposto daquele número. Olha lá para baixo. Tira o módulo, menos k igual a 16 ou menos k igual a menos 16. Se você fizer isso aí, vai dar k igual a menos 16 ou k igual a mais 16. Só que a gente viu desde o começo da questão que k não pode ser positivo. Porque se C pertence ao quarto quadrante, o seu y tem que ser negativo. Então, ó, o 16 não convém. E por isso que a resposta é letra D de dado. É uma questão técnica, tá, gente? É uma questão técnica. Nunca caiu no Enem algo do tipo, mas eu preferi colocar isso para vocês aqui. Beleza? Lembre-se que essa questão ainda do módulo, equação modular, função modular, isso não é papo para o Enem. Beleza? Então, se houve algum desconforto nesse momento, para o Enem, fiquem tranquilos e tranquilas. Beleza? E o último tópico, para a gente terminar essa primeira parte de geometria analítica, é uma condição de alinhamento entre pontos. Pense comigo. Se você tem 3 pontos alinhados, 3 pontos sobre uma mesma reta, na hora de você aplicar aquela fórmula de área de triângulo, já que são 3 pontos, quanto é que você acha que vai dar? Pense aí. Você tem 3 pontos que estão alinhados. Se você aplicar aquela fórmula 1 meio, do mod, x, você acha que vai dar quanto essa área? 0, né, galera? Por quê? Porque se os pontos estão alinhados, eles não podem determinar um triângulo. Concorda? A condição para que você tenha 3 pontos como vértices de triângulos é que eles não sejam pontos colineares, ou seja, que eles não sejam pontos sobre a mesma reta. Então, qual é a condição de alinhamento entre pontos? É que aquela fórmula para calcular área de triângulo resulte em 0. Porque se a área é 0, não tem triângulo. É uma reta. São pontos sobre uma reta. Que a gente pode chamar também de pontos colineares. Pontos alinhados, pontos colineares, pontos sobre a mesma reta. E, Rodrigo, eu estou percebendo que não tem um meio aqui, ó. Não, não tem. Por que que não tem um meio? Véi, porque esse 2 que está dividindo, ele passaria para o segundo membro multiplicando. 0 vezes 2 é 0. O que eu faço? É por isso que eu não coloco. Beleza? Bom, minha galera, então essa aqui é a parte 1 de geometria analítica. Beleza? Temos a parte 2, estudo da reta, e a parte 3. Valeu? Muito obrigado por acompanhar essa aula. Tamo junto. Axé, minha galera. Fui. Tchau, tchau.